no tema mesmo da campanha, né? Em João 15, a partir do primeiro versículo em diante. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, ou agricultor. Toda vara que em mim não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto, toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estáis em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem estiver em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e o colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Isso é glorificar o meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também vos amei, e a vós permaneceis no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. O 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu Pai pedis, o Pai, Ele vos conceda. Eu quero agradecer também o Felipe, né? Que está aí, e me incentiva também quando eu estou estudando, me corrige quando eu não estou dando fruto, né? Ele olha para mim e fala assim: ah, o fruto, né? Eu olho para ele e falo: ah, o fruto, porque a gente está sempre lembrando, né? Uma a outra. E eu quero orar ao Senhor, né? Soberano Deus, eterno Pai, Jesus, aqui estamos diante da tua presença, Pai. Senhor, diante da tua palavra, meu Deus, que é viva e eficaz. Meu Deus querido, que a tua palavra, Pai querido, possa encontrar, meu Pai querido, corações acessíveis, Deus, para que ela possa penetrar, meu Pai, para que ela possa entrar, para que ela possa limpar, para que ela possa transformar, Pai querido, assim como também no meu coração, meu Pai, é necessário. Senhor, e esse meu Pai, fala, Pai, através da tua palavra, não aquilo que eu quero falar, mas aquilo que eu e a igreja do Senhor precisa ouvir, Pai querido, porque nós precisamos ouvir a tua voz. Então, Jesus, que seja conforme o teu querer, a tua vontade, porque eu estou na total dependência do Senhor, Pai. Em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Aqui está a palavra do Senhor, né? E essa palavra já foram ministradas várias quartas-feiras, né? Nem sei quantas, já perdi até as contas. E aqui estamos de novo para falar sobre frutificar, né? E Jesus, ele compartilhou esse ensinamento com seus discípulos pouco antes da sua crucificação. E era um momento de despedida e expulsão, e ele queria que mesmo após a sua partida física, seus seguidores continuassem a comunhão espiritual com ele, viva. E aqui diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Então essa palavra ela vem nos dizendo, Jesus falando que é a videira verdadeira, que ele é a única fonte de vida espiritual. E nada pode substituir essa comunhão com o Senhor. Nem a religiosidade, nem o esforço humano. Nada pode substituir, porque Jesus, ele é a videira verdadeira. Não tem outra fonte que seja verdadeira que a gente possa recorrer. Jesus é a única fonte. Nós podemos correr por todas as religiões, o nosso esforço humano, mas nada vai substituir Jesus sendo a videira verdadeira. Ele será sempre a videira verdadeira permanente. E aqui fala que toda vara que não dá fruto, ele tira. Né? Jesus é Deus, que é o agricultor. Ele vai olhar para
Mas tem algumas varas que estão ali na videira que não estão produzindo fruto, que estão apenas produzindo folha. Mas Jesus, ele procura fruto. Jesus, ele não quer folha. Jesus, ele não quer um galho aparente. Jesus, ele não quer um galho de aparência ali na videira. Então, todo aquele galho que não está dando fruto, ele corta e lança no fogo para ser queimado. Você já viu quando tem uma árvore? Como é que você corta um galho da árvore e joga fora? Aquele galho seca, aquele galho morre. Porque longe da videira não há vida. Para nós termos filhos, nós precisamos estar ligados na videira. Mas ligados na videira produzindo fruto. Porque não adianta somente o agricultor vir olhar e ver só folha. Porque o agricultor é aquele que cuida, o agricultor é aquele que limpa, o agricultor é aquele que pode, o agricultor é Deus. E será que ele tem olhado no nosso galho? O que ele tem visto? Qual galho somos nós na videira? O galho estéril ou o galho frutífero? Porque em todas as quartas-feiras que passaram pessoas por aqui pregando essa palavra, se a gente não estava frutificando, a gente já teve tempo para frutificar. Porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade, não só toda quarta-feira, mas todos os dias. Porque a palavra tem sido plantada aqui nos corações. Se a gente vem com o nosso coração aberto para receber a palavra, já é tempo da gente estar frutificando. Porque se a gente só entra aqui e sai, o Senhor é quem vai deixando talvez aquele galho. Porque o Senhor não conhece lá na frente. Talvez você pense, eu estou frutificando, mas está dando tudo certo. Mas uma hora esse galho vai ser cortado. E uma hora esse galho vai ser lançado no fogo. Será que nós queremos ser um galho cortado e lançado no fogo? Ou será que nós preferimos ser podados? Porque a poda ela dói, mas é muito melhor a gente ser podado do que a gente ser cortado. Porque se é lançado no fogo, isso fala de juízo. E eu creio que aqui ninguém quer ser lançado no fogo. Ninguém quer ser queimado. Todo mundo quer ser frutífero. E aqui fala que todo aquele que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Porque o agricultor, ele cuida dos ramos e observa com cuidado. Cada galho, ele vai observando com cuidado. Porque o agricultor é cuidadoso. E ele remove aquele que não produz fruto, e o que produz, ele poda para que dê mais. Nós estamos na presença do Senhor, mas nós não podemos confundir fruto com obra. Porque às vezes nós pensamos que por estar no culto toda quarta, toda sexta, todo domingo, nós estamos frutificando. Às vezes nós pensamos que por enfrentar a chuva, o frio, como está hoje, nós estamos dando fruto. Mas o vir à igreja não é dar fruto. O bater cartão na igreja não é dar fruto. O viver uma vida de religiosidade não é dar fruto. Às vezes nós pensamos que cantar aqui na frente, bonito, é dar fruto. Pregar aqui melhor do que o outro, nós estamos produzindo fruto. Mas isso não é fruto diante do Senhor. Eu ainda estava ouvindo uma pregação e ainda brinquei com o Felipe assim, porque o pastor falou assim: o Senhor não está preocupado se você errar uma nota, se você errar um tom. Claro que você vai procurar fazer o melhor, mas às vezes a gente está aqui na frente, está nervoso, a gente erra uma nota, a gente erra um tom. O Senhor está preocupado com a aroma que está subindo. E às vezes a gente fica preocupado em aparecer aqui na frente. Dar fruto não é aparecer aqui na frente. Dar fruto eu vou cantar melhor do que a Fran. Eu vou pregar melhor do que o pastor Rick. Isso não é dar fruto.
confunde fruto com ativismo na igreja. Eu estou em atividade na igreja, eu prego, eu limpo a igreja, eu canto, eu oro na intercessão. Mas será que eu estou dando fruto? Porque outrora eu confundia isso. Eu achava que eu estava dando muito fruto, porque eu não faltava fruto. E eu estava muito enganada. Porque isso diante do Senhor não é fruto, não. Às vezes nós podemos estar quietinhos na carinha, sem ninguém me pregar, sem ninguém me tocar um instrumento, mas eu estou dando fruto. Eu estou dando fruto no secreto, onde somente os olhos do Senhor estão me vendo. Que ramo sou eu no secreto? Um ramo que frutifica? Ou um ramo que vive só de aparência? Porque nós podemos viver de aparência diante das pessoas. Eu falo porque eu já fiz isso. Mas uma hora a poda chega. E às vezes a gente pensa que a poda é um castigo. Às vezes a gente pensa que o Senhor está virando as costas para nós. Às vezes a gente pensa que é o diabo até, porque você está passando por um processo, mas não, a poda ela vem de Deus. E a poda ela é necessária. A poda ela dói, a poda ela machuca. Mas nós precisamos ser humildes para receber a poda. Porque se nós queremos frutificar, nós precisamos receber a poda com amor e com humildade. Porque quando a Júlia estava pregando aqui domingo, eu estava ali, e ela falando de Jonas. E eu pude perceber que Jonas foi podado. Porque o Senhor ordenou Jonas que fizesse de um jeito. E Jonas, ele se achou autossuficiente. Eu vou fazer do meu jeito, porque eu quero fazer assim. E quantas das vezes nós somos igual Jonas? Desobedientes. O Senhor nos manda fazer uma coisa, nós queremos fazer outra. Ou o Senhor nos chamou para fazer alguma coisa na casa dele, na obra dele. E por qualquer motivo nós queremos deixar para lá. Ah, hoje não deu certo, eu não quero mais não. Eu não vou tentar isso mais não. Ah, eu não preguei bem hoje, não é nada sobre nós. Porque nós somos dependentes do Senhor. Porque a palavra mesmo diz que sem Ele nós não podemos fazer. E quando nós nos achamos autossuficientes, é isso que acontece. Jonas, ele desobedeceu. Jonas, ele quis fazer do jeito dele. Porque quando o Senhor nos poda, o Senhor tira de nós o orgulho, o Senhor tira de nós a soberba, o Senhor tira de nós a altivez, o egoísmo, a falta de perdão, a falta de amor. Porque quando o Senhor nos poda, nos molda, o Senhor não nos deixa a gente permanecer do jeito que a gente quer. E graças a Deus que Ele nos molda. Porque Ele podia ter deixado Jonas afogar naquele mar, desobediente, rebelde. Vai afogar aí. Porque você não foi, eu coloco o outro no seu lugar, eu envio o outro. Porque é assim que o Senhor faz. Ah, eu sou autossuficiente. Está do jeito que eu quero, eu vou fazer mais. Não tem problema, Deus coloca o outro no seu lugar, mas a obra é feita, o evangelho é pregado. Ele não depende só de você, só de mim. Nós é que dependemos dele. Mas o que o Senhor fez? O Senhor é tão misericordioso que Ele nos poda. Porque se não fosse a misericórdia dele, Ele nos abandonaria assim. E quando Ele nos poda, não é para a nossa morte, não é para o nosso crescimento, é para a gente frutificar. Porque quando às vezes não recebe a poda com alegria, querem sair da igreja porque está sendo podado, querem fazer pirraça
propósito que Ele tinha. E o Senhor, Ele nos poda para que o propósito de frutificar seja realizado na nossa vida. O Senhor não permite a poda na nossa vida só para nos fazer sofrer. O Senhor não permite a poda na nossa vida só para nos destruir. Mas é porque Ele quer ver fruto. E aí Jonas, ele entendeu, né? E a gente precisa entender que o Senhor nos chamou para um propósito e que o propósito precisa ser realizado. E aqui em Hebreus, precisa ver, fala sobre a correção, né? E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. No momento que nós estamos sendo podados, a gente não fica feliz, a gente não fica alegre, mas lá na frente a gente vai ver o resultado daquela poda. Então que a gente venha tomar Jonas como exemplo. Porque quando ela ministrava aqui, eu prestando atenção, já preocupada com a palavra de hoje, e já aplicando, eu falei assim, Jonas foi podado para tirar dele o espírito de vingança, o egoísmo, o orgulho, porque Jonas ele queria mais se vingar daquele povo do que pregar a palavra para ele se arrepender. E quantas das vezes nós não somos assim? Quantas das vezes, ao invés de a gente fazer o bem para aquele que fez o mal para a gente quer pagar no mesmo moeda? O que tem saído de nós quando alguém chega até nós e nos aborrece e nos calunia? Será que de nós tem saído aquilo que saiu de Cristo? Ou será que tem saído logo de nós mesmos? Porque eu falo que o que tem de bom é nós, é Cristo. Se tirar Cristo de nós, se nós sairmos dessa videira aqui, nós precisamos para nada. Então, se você tem desejo de frutificar mais, aceita a poda. Receba a poda, ainda que muito esteja no momento, mas seja humilde para ser podado, porque é isso que o Senhor quer de nós. E aqui fala que vós já estáis limpos pela palavra que vos tem falado. Se nós soubéssemos o poder que tem essa palavra, o poder que tem as Santas Escrituras de nos limpar, nós nos deixaríamos de meditar isso mesmo. Porque eu pegar a Bíblia e ler é uma coisa, mas eu pegar a Bíblia e meditar nela, ela me limpa. E você sente automaticamente que você está sendo limpo. Porque às vezes você pega um prato de comida e você vai comer com muita pressa. Talvez o que você comeu ontem com aquela pressa, hoje você nem lembra mais o que você almoçou, porque você não degustou. Você não absorveu os nutrientes daquela comida e você nem vai saciar. E a palavra do Senhor é do mesmo jeito. Quando eu pego essa palavra e eu medito nela, eu absorvo os nutrientes que ela tem na minha vida. Quando eu pego essa palavra e medito nela, eu sou saciada de toda sede, de toda fome, que as coisas terrenas não podem saciar, não podem matar a fome. Porque não é apenas ler e meditar. Porque quando nós meditamos essa palavra, como eu estava meditando, parece que as palavras soltam de dentro da Bíblia e vem para dentro da gente. E é como o mesmo rio de água viva que vai purificando, vai limpando. Então, se a gente perde tempo às vezes com muita coisa, vamos
tem poder de nos limpar mesmo, de nos purificar, de nos transformar. Porque a palavra é o próprio Cristo. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, se nós estivermos cheios dessa palavra, nós estamos cheios do Senhor. E uma coisa que eu ouvi, se a gente estiver cheio de Deus, não tem lugar para distração, não tem lugar para aquilo que nos impede de frutificar no reino do Senhor. Porque quando nós estamos cheios dele, nada daquilo que está nos atrapalhando frutificar vai permanecer, vai ser tirado, vai ser podado, vai ser limpo. Então vale a pena todos os dias você pegar um trecho da palavra do Senhor e meditar, porque essa palavra é viva, ela é eficaz, ela é realmente mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, porque ela corta aqui e corta ali. Ao mesmo tempo que ela corta aqui, ela corta na igreja. E a palavra do Senhor ela é poderosa, e só ela tem o poder de nos transformar, de não deixarmos nós permanecermos como nós éramos, de não deixar nós ficarmos olhando para o nosso irmão, para as falhas dele, mas olhar para dentro de nós, olhar para as nossas misérias, nossas mazelas, olhar para a cruz, olhar para Cristo e querer ser melhor não do que ninguém, mas do que nós mesmos. E aqui a palavra diz que permanecer em mim e em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar frutos quando estiver na videira, assim também vós quando estiveres em mim. Não é apenas estar na videira, nós precisamos permanecer. Porque não é na força do nosso braço que nós vamos dar fruto, não. É uma via de mão dupla. Somos nós e o Senhor. Porque esse fruto nada mais é do que o caráter de Cristo sendo formado em nós. Esse fruto nada mais é do que o nosso caráter ser moldado, ser transformado. E todos os dias nós temos que pedir ao Senhor que o nosso caráter, a nossa conduta, a nossa personalidade sejam moldadas pelo Senhor. Porque para o Senhor moldar o nosso caráter é necessário que nós venhamos querer ser diferentes. E nós devemos permitir que a luz do Senhor brilhe em nós diante dos homens. Porque o que as pessoas têm olhado para nós e têm visto em nós? Será que nós temos dado fruto que glorifica o nome do Senhor? Ou será que nós temos escandalizado o nome do Senhor? Será que as pessoas têm olhado para nós e têm enxergado Cristo em nós? Será que nós temos agido como Jesus agiria diante das situações? Porque muitas das vezes nós somos provados diante de circunstâncias. Porque se a gente não vigiar, sai de nós o pior que é em nós. Se a gente deixar as nossas emoções aflorarem, vai sair de dentro de nós aquilo que há de pior. E isso não é frutificar. Frutificar é ter a essência de Cristo dentro de nós. E é necessário que a gente venha ouvir a palavra. Se a gente ainda não está praticando, que a gente comece a praticar. Porque ou você fala aquilo que você vive, ou você fala aquilo que você ainda precisa viver. Porque não tem mais desculpa para a gente não frutificar, não. A palavra tem sido martelada toda quarta-feira. Então não tem mais desculpa. E o tempo de frutificar é hoje, agora. Porque o Senhor não tem voltado para muitas pessoas. Às vezes a gente vê as pessoas morrendo uma atrás da outra.
enquanto a gente está aqui, a gente vai frutificar. Porque depois que a gente for, se a gente frutificou, a gente frutificou. Nós que vamos escolher se nós vamos ser um galho estéril, infrutífero, ou se vamos ser frutíferos no reino do Senhor. Porque o Senhor conta comigo e com você para frutificar. Porque talvez você pense, eu ainda não estou frutificando. Mas você tem essa oportunidade hoje. Porque o Senhor está te dando. O Senhor ainda não te cortou, ainda não te lançou no fogo. Mas até quando nós vamos ficar sem frutificar? Porque através do caráter de Cristo em nós, através do nosso caráter moldado, nós vamos conseguir exercer o fruto do Espírito sobre as nossas vidas. Porque se nós não tivermos o nosso caráter moldado sozinhos, nós não conseguimos. Sozinhos nós não conseguimos colocar em prática na nossa vida as 9 características do fruto. Porque às vezes a gente vai pensar, consigo. Consegue, porque sem Jesus, sem a videira, nós somos inclinados a somente errar, somente falhar. Mas quando a gente está ligado na videira permanente, a gente consegue exercer. E eu vou estar lendo aqui com os irmãos sobre as 9 características. Eu sei que todo mundo aqui já sabe, né, que já leu em aulas, mas nós precisamos ter nas nossas vidas, nós precisamos ter as 9 características do fruto. Porque essas 9 características fazem parte do caráter cristão, do caráter de Deus. E o primeiro é o amor. Será que nós temos deixado o amor do Senhor exalar em nós? Porque a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. Quem é que entregaria seu Filho por amor a alguém? Será que nós temos copiado um pouquinho o amor do Senhor? Ou será que nós temos amado somente aquele que nos ama? Porque amar quem ama a gente é muito fácil. Agora eu quero ver a gente amar aquele que diz ser nosso inimigo. Aquele que nos adoeceu. Então que a gente venha deixar o amor do Senhor, que exala sobre nós, exalar a vida do outro. Ainda que a pessoa tenha nos aborrecido, nos magoado, mas vamos amar, porque é o primeiro mandamento. Amar o Senhor acima de todas as coisas, e amar o seu próximo como a ti mesmo. Você não aborrece a sua própria carne. Então, se teu irmão te aborreceu, ame ele do mesmo jeito. Pede o Senhor para te ajudar a fazer isso. Porque muitas das vezes a pessoa fala, eu não perdoo. Eu não tenho capacidade de perdoar o que foi feito comigo. Se você não tem essa capacidade, é porque você ainda não teve o seu caráter moldado. Você ainda não teve o caráter de Cristo manifestado em você.
E o abraço que eu não dei ela no domingo, ela me deu na terça-feira. E falou comigo: olha, não existe nada, minha gente. Eu tenho paz com você e você comigo. E na hora eu chorei, porque parece que aquilo foi uma confirmação do que eu senti aqui. E às vezes a gente sente não faz, mas é o próprio Espírito Santo. E aqui também fala sobre a alegria. Aqui fala que o amor é um afeto profundo, incondicional, sem esperar nada em troca. O Senhor nos amou sem esperar nada em troca. Ele morreu naquela cruz sem esperar nada em troca. Mas que hoje Ele veja fruto em nós, para Ele ver que valeu a pena se entregar naquela cruz. E aqui fala da alegria, que é uma satisfação interior que independe das circunstâncias externas. Nós precisamos ter alegria no nosso coração, independente daquilo que está acontecendo à nossa volta. Porque nós sabemos que a alegria que vem do Senhor, ela nos fortalece. E ele também fala sobre a paz, que é a serenidade e estabilidade emocional e espiritual. Aconteceu comigo um fato que uma pessoa, ela me mandou uma mensagem muito, como se diz, a pessoa foi muito imperdulante, arrogante, me mandou aquela mensagem e eu consegui responder para ela sem fazer do jeito que ela fez comigo. Mas ali eu fiquei o dia inteiro remoendo dentro de mim e falando toda hora. Essa pessoa tirou minha paz. Eu fiquei sem paz, não conseguia fazer mais nada. Foi quando eu parei, sentei e na minha mente veio assim: se você tem um fruto, por que você está sem paz? Se a paz é uma das características do fruto, por que você está falando toda hora que está sem paz? Exerça a característica da paz na sua vida. E ali eu fiquei em paz. Eu fui limpando meu coração. E quantas das vezes a gente tem guardado tanta coisa no nosso coração, amado de alguém, o ódio, isso te impede de frutificar. Joga isso fora, limpa o seu coração. E ele fala sobre a paciência, que é a capacidade de suportar provações e não perder a calma facilmente. Quantas das vezes vem as provações e de repente a gente já está estourado? Não. A gente lembra, é um fruto. Como o Felipe faz comigo e eu com ele. É um fruto, hein? Na hora de fazer almoço, ele fala comigo: é um fruto. É um fruto, hein? Mas ele fala dar uma habilidade e vontade, disposição para fazer o bem e agir com generosidade. Não, eu vou tratar o mal não. Não. Trata ele que te fez mal com bem. Faz a diferença na vida dele. Seja sal, seja luz. Às vezes a nossa vontade é tratar com mal. Mas poxa, eu passei por isso e ainda tenho que tratar com bem. Tem porque você é diferente, porque você tem fruto, porque você tem caráter de Cristo em você. É por isso que você tem. E fala da fidelidade, que é a lealdade e firmeza de caráter em todas as relações. Outrora a gente sabe que a gente tratava a fidelidade como nada. Mas em todas as relações nós precisamos ter fidelidade. Porque quando nós não temos o caráter de Cristo, quando nós não temos o nosso caráter moldado, na primeira oportunidade, nós queremos ser infiel. Na primeira oportunidade, nós queremos
gratidão, que é a humildade e gentileza no trato com o próximo. Às vezes a gente trata o próximo de qualquer maneira e quer ser bem tratado. Mas a gente deve tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado. E diante das circunstâncias, das situações que acontecem nas nossas vidas, nós precisamos parar um pouquinho, respirar e pensar como que o Senhor Jesus agiria nessa situação. Porque é dessa maneira que eu vou agir. Porque às vezes a gente, na hora do reboliço, a gente pega aquela raiva e vai agir. A gente só vai agir rápido. A gente explode, a gente não respira, a gente não pode resolver nada na hora do nervoso, porque a gente só vai agir de uma forma talvez que a gente nem queria, e depois a gente vai cair em si e vai pensar, poxa, por que eu não esperei um pouquinho, porque eu não respirei? Então, em todas as coisas a gente precisa olhar para Cristo. Eu vou olhar para Ele e pensar como que o Senhor faria nessa situação. Porque se eu não vou fazer igual Ele, então eu não vou fazer de jeito nenhum. Se for para uma palavra sair do meu lado e não for melhor do que o silêncio, Jesus me deixa ficar quietinho. E aqui também vem falando sobre o domínio próprio, que é a capacidade de controlar seus próprios desejos, impulsos e emoções. Precisamos ter o domínio próprio. Porque se a gente não tiver o domínio próprio, a gente não vai controlar as emoções, não vai controlar os nossos desejos, vamos ser desrecriados, não vamos ser freios. E a gente precisa controlar as nossas vontades. Porque nem tudo aquilo que é a nossa vontade é a vontade do Senhor. Nem toda a nossa vontade o Senhor aprova. Nem tudo aquilo que eu estou com vontade de fazer, eu posso fazer. Nem tudo aquilo que eu estou com vontade de falar, eu posso falar. Então é necessário que nós venhamos ter o domínio próprio, todas as nobres virtudes do fruto do Espírito. Que nós venhamos exercer elas sobre as nossas vidas com responsabilidade, com zelo, com excelência. Porque nós estamos aqui hoje pregando e ouvindo essa palavra. Se a gente fizer diferente, nós não vamos ter desculpa. Porque ela precisa fazer efeito em nós. Essa palavra não pode ser somente lida, somente compartilhada, ela precisa ser vivida. E se falta algo para a gente ainda viver, a gente vai começar hoje, agora. Nós não somos perfeitos, mas é o caráter de Cristo em nós que vai nos ajudar. E nós precisamos permanecer na videira, estar conectado nela, enxertado nela em todo momento. E aqui para terminar, eu queria deixar só o último versículo aqui que eu li, o 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, eu vos nomeei, para que mais dê fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vos conceda. Que privilégio, né? Não fomos nós que escolhemos o Senhor, não. Foi Ele que nos escolheu, isso é um grande privilégio. Mas Ele não nos escolheu para que nós venhamos permanecer como a velha criatura, como o velho homem. Ele nos escolheu para que a gente dê fruto e que o nosso fruto ele seja permanente, ele seja duradouro, não seja um fruto passageiro, não seja um fruto de cera. Porque o fruto de cera ele parece de verdade, mas ele não é. Então, já que nós temos esse grande privilégio de termos sido escolhidos por Ele, vamos frutificar. Porque esse é o desejo do Pai. Vamos fazer o nome dele ser glorificado em nós, através de nós. E eu queria louvar um pedacinho só de louvor. Que outro dia eu
Senhor, que essa frase, essa canção, não seja apenas só um louvor nos meus lábios, mas que seja uma verdade na minha vida. Porque muitas das vezes nós cantamos e nós não vivemos. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se não vivo mais eu, Cristo vive em mim, não é as minhas vontades que prevalecem. Não é o meu achismo, não é o meu querer. É Cristo vive em mim, é a vontade dele que prevalece. É o querer dele que prevalece. Então que isso não seja apenas uma canção na nossa boca, mas que seja uma verdade na nossa vida. E assim eu quero agradecer essa oportunidade e que